harmonioso e duradouro. Vocês dois juntos é que encontrarão a melhor para vocês. Existem os elementos essenciais, que são o amor, o respeito, a confiança, a parceria, a amizade, a paciência e a paciência. Tem muita paciência. A eles, vocês já estão agregando outros elementos de acordo com a maturidade de vocês como pessoas e maturidade também no relacionamento. Né? Mas para isso, chegar àquela harmonia desejada, vocês precisam sempre confidenciar um para o outro aquilo que aflige o coração de vocês. Um precisa dessa parceria a ponto de um olhar para o outro, já saber o que o outro precisa, já saber o que o outro quer. Né? Discussões terão, evidentemente, são personalidades diferentes, terão, mas precisam lembrar sempre o momento mágico lá do primeiro encontro. Lembre sempre disso.